Beleza. Bom dia para todos. Pode continuar. Vários grupos foram apresentados de vários assuntos. Um falou sobre consultoria de TI do Brasil, segurança da informação, maiores consultoria de TI do Brasil, mineração, criptomoeda, evolução do mercado de trabalho em tecnologia no Brasil, atual situação de tecnologia da informação no Brasil, tecnologia na saúde no Brasil, e a evolução da tecnologia, e vou falar das suas mudanças na sociedade. A evolução das tecnologias é algo surpreendente e sem precedentes. O quanto mudamos na forma de comunicar, relacionar, produzir, consumir e se informar, podemos perceber isso no mundo do trabalho, no consumo e nos hábitos de população. Como exemplo, pedir uma refeição, um transporte, fazer uma compra, uma transferência bancária e realizar uma reunião pelo celular. Revolução Industriais. Há um tempo falava-se em globalização, que era a quebra de barreiras entre países. Chegamos na era digital, em que as informações transitam em velocidade instantânea e a comunicação direta entre as pessoas, sem limite de tempos e espaço. Estamos falando na quarta revolução industrial e na indústria 4.0. O homem vs máquinas. Fala-se em substituir o homem pela máquina, mas o que podemos perceber é que houve uma integração entre eles. O maior patrimônio das empresas e seu capital intelectual e de seus colaboradores, o ser humano, principalmente dotado de conhecimento, será sempre necessário na concepção de produtos, serviços e na interface com a máquina. Necessidade da indústria hoje. Além de lutar pela sobrevivência em mercado acirrado e de elevados custos, as empresas precisam intensificar essa cultura de inovação para se tornarem competitivas. Políticas de incentivos à pesquisa e à ciência. Não temos noção de onde chegaremos com o avanço da tecnologia, mas precisamos estar preparados. Agora eu vou falar sobre, nesse assunto geral, que me chamou mais atenção foi a mudanças na sociedade, foi a globalização. Ok. Então, a globalização consiste em um processo onde ocorre a aproximação de diferentes nações no mundo todo. Essa aproximação pode estar relacionada em um contexto cultural, econômico, político, social. Qual o objetivo? A globalização é o de estabelecer uma miga internacional entre os mercados de diferentes países. Podemos falar com o acordo do FMI. O FMI muitos conhecem. Fundo Monetário Internacional. A globalização está dividida em 4 aspectos básicos: comércio, transações financeiras, movimentos de capitais e de investimento, migrações e movimentos de pessoas e de disseminação de conhecimento. Quais as características dessa globalização? A culturação é um processo de mudanças, mistura de todas as culturas e nova cultura. Aí surgiu outras também, que é o Mercosul. Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, e outros países, como Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru, Suriname, Guiana, são membros associados.
Já o México e a Nova Zelândia são membros observadores. Os blocos econômicos são Mercosul, a União Europeia e NAFTA. Alguns economistas dizem que, como fala, Paul Singer disse, a globalização foi uma das formas do qual o capitalismo se desenvolveu. Trouxe artigos de tecnologia como smartphone, computadores, etc. Com a tecnologia a serviço da humanidade, notícias sobre guerras, Copa do Mundo, invasões territoriais, rapidamente são de conhecimento do mundo todo. A internet explodiu. Os países passaram a ter uma integração dinâmica e a sociedade passou a adquirir dados e informações quase que de forma instantânea. Essa espécie de globalização virtual trouxe muitas vantagens para a empresa. Não podemos esquecer dos terroristas que facilitou muito o acesso esse tipo de plataforma de informação. Qual foi a vantagem? A vantagem da globalização por meio do Brasil. Entrada e saída de produtos importados, produtos mais baratos. Surgiu muitos multinacionais, vice-versa. Promove o desenvolvimento tecnológico, abre portas a diferentes culturas e melhora o relacionamento entre os países. Aí podemos falar sobre os pontos, a desvantagem, os pontos negativos, né? Concentração na riqueza, a maior parte do dinheiro fica do país mais desenvolvido. 20% dos investimentos internacionais vão para as nações em desenvolvimento, que fez disparar o número de pessoas que vivem em extrema pobreza. Alguns economistas, nas últimas décadas, a globalização tecnológica científica que são responsáveis pela automação da produção. São as principais causas do aumento do desemprego. A gente vê muitas pessoas desempregadas, mas não atual agora, mas é muito antigo esse processo. Os costumes culturais que abriu as portas, aí surgiu muitos signos, símbolos, exploração da matéria-prima e da mão de obra barata, o rico sobre o pobre. Uso da internet como um veículo para ilegais como prostituição, pedofilia, e não podemos esquecer do Plano Collor. Quem lembra do Plano Collor? Agora eu vou passar um vídeo. Tá. Depois Vamos ver se vai sair o som. Tá, agora eu vou apresentar um vídeo. Está escrito aí, o Marcos, que não é possível reproduzir a mídia. Você tem ela separado? Ah, foi. Para nós está sem som, tá? Tá bom. Mas pode ver pela... Ouviu?
Agora iremos falar sobre como ocorreu todo esse processo, a linha do tempo, como foi apresentada no vídeo. Pré-história. Há 4 bilhões de anos atrás, o Sol começou a produzir energia. 10 milhões de anos atrás, surge a primeira ferramenta, pedra, madeira e ossos. De 1 a 2 milhões de anos atrás, os humanos descobrem o fogo. 25 mil a 50 mil anos antes de Cristo, os humanos usam suas primeiras roupas. 10 mil antes de Cristo, os primeiros barcos são construídos. 6 mil e 7 mil antes de Cristo, os primeiros tijolos feitos à mão são usados nas construções do Oriente Médio. Tempos antigos, 3.500 a 500 antes de Cristo, o vidro era usado por humanos pela primeira vez. 1.500 a.C., humanos inventam a roda. 1.500 a.C., as primeiras línguas são desenvolvidas pelos povos do sul e da Mesopotâmia. 2000 a.C. foi inventado Saduf, aparelho de irrigação elaborado pelos egípcios que tinham como finalidade levantar coisas usando contrapesos. 1.500 a.C. surgimento do alfabeto semítico setentrional. 1000 a.C., o ferro é muito utilizado para fabricar ferramentas e armas em todas as partes do mundo. 600 a.C., Tales de Mileto inventa a eletricidade estática. A Idade Média. 700 a 900 antes, depois de Cristo, os chineses inventam a pólvora e os fogos de artifícios. 850 depois de Cristo foi inventado o primeiro paraquedas, séculos 17. 1600 Galileu inventa o termômetro. 1609 Galilei constrói o telescópio e faz novas descobertas astronômicas. 1687 Isaac Newton publica as 3 leis de Newton, a lei gravitação universal. Bartolomeu inventa o piano, em 1702. Em 1800, Alessandro faz a primeira bateria, conhecida como pilha Volts. 1803, L desenvolveu a máquina de fabricar papel. 1876, Alexandre patenteia o telefone, elabora a verdadeira propriedade da invenção, ainda seja controversa até hoje. Thomas Edison moderna a lâmpada elétrica. 1885, constrói um carro com motor a gasolina. Em 1895, o americano a bicicleta elétrica. Em 1901, o primeiro aspirador elétrico é desenvolvido. Em 1905, Albert explica o efeito fotoelétrico. Em 1907, Alva inventa a máquina de lavar roupa elétrica. Em 1921, o seu irmão inventa a palavra robô em uma peça sobre humanos artificiais. Em 1921, a geladeira elétrica é inventada. 1950, recentemente descoberta como cozinhar como micro-ondas. Involuntariamente inventado o forno de micro-ondas. Século 21.
A Apple revoluciona o mundo da música ao revelar seu leitor de música. Pet. 1901, a enciclopédia online é fundada por Larry. 2001, Bram desenvolve o compartimento dos arquivos, BIT. 2007, o Amazon lança seu leitor de livros eletrônicos. 2007, apresenta um celular chamado iPhone. 2010, a TV 3D começa a ficar mais amplamente disponível. Essa é a minha apresentação. Eu gostaria que todos participassem sobre a globalização, que é o assunto principal dessa apresentação. Quem lembra da globalização, foi um processo muito, sendo assim, hoje, pela tecnologia, o avanço está muito grande, mas tem muitos riscos, muitos meios, muitos acontecimentos. Só isso. Ok. Marcos, obrigado. Me desculpa aí às vezes algumas palavras, às vezes a gente fica nervoso, a apresentação é um pouquinho... É normal a gente ficar um pouco tenso, né, na apresentação. Volta no seu primeiro slide ali, né? Você colocou a evolução das tecnologias, da tecnologia e suas mudanças na sociedade. Eu fiz várias observações para os demais alunos nas apresentações, né, Marcos? Vou fazer algumas para você também, no intuito de você melhorar para a próxima vez também. Os slides estão bons. Uma coisa que você precisa, talvez, fazer para a próxima... Aliás, né, você falou para o pessoal participar. Alguém gostaria de falar alguma coisa? O tema que você trouxe é um tema interessante. O que eu falaria para você, Marcos, numa próxima apresentação, é focar um pouco mais no trabalho, né? Levando em consideração também o tempo, né? Quando a gente vai fazer a apresentação, apesar que não foi só você, teve alguns outros que o pessoal também extrapolou e, de certa forma, a gente discutiu várias coisas importantes dentro do contexto aí da nossa disciplina. Mas você trouxe vários assuntos, né? Você trouxe aí toda a história, praticamente, quase, da evolução da tecnologia. No contexto da nossa disciplina, você poderia ter focado um pouquinho mais próximo da era digital que a gente vive, né? Mas tá ok, né? Porque isso aí fica muito abrangente, né? Fica muito grande. E assim, você poderia talvez ter feito um apanhado, um resumo menor. Olha, a tecnologia, ela sempre existiu, né? Vocês entendem a tecnologia como algo apenas digital, e não é apenas digital, né? A evolução tecnológica da nossa sociedade, ela sempre existiu, sempre tem existido, né? E isso tem modificado a sociedade, né? A tecnologia modifica a sociedade, cria novas necessidades e a gente precisa de novas tecnologias, né? Como diz a Marta Gabriel em seus livros, né? Então, assim, isso é um ciclo infindável, né? As tecnologias transformando a sociedade, criando novos desafios. Você traz o termo da globalização e traz alguns aspectos políticos, né? Só nisso aqui a gente teria, acho que assim, vários seminários para poder falar, né? Fez um resumo. Não, eu sei, estou dizendo assim, quando você traz aspectos políticos, a gente sempre tem que tomar um certo cuidado, porque isso envolve várias coisas, né? Na sociedade, etc. Você falou a questão de desigualdade social que isso trouxe, né? Na sociedade que estamos vivendo. Então, assim, são aspectos bem delicados, né, para a gente trazer dentro de um contexto, né? Assim, às vezes compensa trazer ou não, de acordo com o tempo, tá? Não estou dizendo que não é importante, Marcos,
Porque ao mesmo tempo que a tecnologia trouxe grandes avanços, também trouxe grandes desafios, né? Alguns deles é essa diminuição do trabalho, né, para muitas pessoas que não estão preparadas para essa nova sociedade, né? Eu acho que é mais isso, né? E com você, assim, com relação aos slides, né, tentar ficar menos preso ao texto, né? E isso vai te ajudar a fazer uma apresentação mais tranquilo, tá? A questão da gente ficar nervoso é normal quando a gente está fazendo a apresentação. Foi uma das suas, provavelmente das suas primeiras apresentações, mas com o passar do tempo isso vai melhorando, tá? Então toma cuidado com esses detalhes nas suas apresentações. Foca o tempo, foca o tema que você pegou. Então, assim, olha, o tema é muito abrangente, né? É evolução da tecnologia, mas eu vou pegar um recorte, né? Olha, eu vou pegar essa parte da evolução da tecnologia para trazer para a disciplina nossa, tá? Ou em outra disciplina, em outro local, porque assim, a gente não consegue, às vezes, apresentar tudo. Um exemplo, que eu vou dar para vocês é quando você termina o TCC, né, do teu curso. Às vezes você leva um ano fazendo o TCC, você abordou vários temas teóricos, vários temas práticos, e você tem que apresentar o seu trabalho, às vezes, em 20 minutos, 30 minutos. Então, imagina só você apresentar um trabalho que você levou, às vezes, 10 meses para fazer em 30 minutos. Né? Então, você tem que fazer um recorte. Você vai pegar aquilo que você acha mais importante dentro do seu trabalho e trazer para a banca. Né? E aí, depois, no momento da edição, isso pode ser discutido e além daquilo que você trouxe, né? Então, a gente sempre tem que pensar em fazer um recorte daquilo que a gente quer apresentar. O Marcos, você gostaria de fazer mais alguma consideração sobre o tema que você trouxe? Não, eu já falei, globalização é um tema muito grande, só isso mesmo. Não, então tá bom. Muito bem. Realmente é um tema, vou pedir para você, pode cancelar aí a apresentação do seu... isso, muito bem. Dentro desse tema de globalização e oportunidades que surgem, você pode fechar o teu microfone, Marcos, tá? É bom, peraí. Para participar lá depois, aqui no nosso andamento da nossa disciplina aqui também. Deixa eu ver se aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Peraí ainda, estou tentando aqui, só um minuto. Tá, ok. Eu vou compartilhar, então, aqui com vocês o slide. Eu participei de uma reunião ontem com o professor Marcelo. Pode fechar o teu microfone, o Marcos, por favor. Isso. Nós tivemos com o pessoal da Oracle, né? O Instituto o Marcelo está tentando estabelecer uma parceria com a Oracle, em que os professores poderão utilizar várias ferramentas e cursos que eles apresentam para o docente pode utilizar esses recursos depois para o aluno. O aluno pode, inclusive, se ele utilizar essas ferramentas da Oracle, ele pode receber um certificado que ele fez o curso, ele tem a possibilidade de fazer a certificação, que aí você tem que pagar um certo valor para fazer a prova, mas se você fizer o curso ali dentro da plataforma, você já consegue receber um certificado da própria Oracle, né? E isso pode fazer uma diferença. Então, dentro desse contexto de tecnologia que vocês falaram tanto aí para nós, né, nessas últimas aulas, eu achei bem interessante esse slide aqui, eu até recortei ele, foi utilizado ontem na apresentação, e o pessoal da Oracle estava dizendo o seguinte, né, a moça que apresentou para nós. Ela disse que o cenário atual do Brasil hoje
em torno de 840 mil vagas aqui no setor de TIC, né, de Tecnologias de Informação e Comunicação. A oferta que o mercado nacional consegue colocar mais ou menos por ano é de 46 mil profissionais a cada ano, né? Só que olha a demanda, né? Isso aqui tudo, olha, né? A demanda é maior que 70 mil, né? Então, 46 mil menor que 70 mil, que é a demanda de profissionais. Isso aqui, eles estão calculando por baixo. Eles acreditam que essa demanda possa ser, inclusive, no atual cenário do Brasil, mais de 150 mil pessoas. Essa profissional que conversou conosco ontem, ela disse que ela recebe cerca de 6 vagas diárias de empresas solicitando pessoas qualificadas para vagas de TI no mercado nacional, né? Então, a gente vê, aqui depois tem, né, explicando, né, as áreas que mais pedem, mais ou menos a porcentagem, né, das qualificações que são exigidas desses profissionais, tá? Então, a gente vê que essa área de tecnologia, principalmente da computação, né, vai demandar durante muito tempo, e ela fez algumas projeções aí para os próximos anos, né, desse tipo de profissional. E é importante que a gente se qualifique para isso, né? Tenho falado isso sempre para vocês. É importante que vocês aproveitem, se você realmente se identificou com a área, aproveite essa oportunidade, né? O Marcos falou um pouquinho sobre a questão da precarização do trabalho, né? De que a tecnologia trouxe muitas possibilidades, mas também trouxe muitos aspectos em que muitas pessoas acabaram ficando sem grandes possibilidades de um emprego, às vezes, mais digno, né, no sentido de ter mais recursos. A área de tecnologia vai se diferenciar, é o que se espera nos próximos anos, tá? E, então, eu aproveitei, tá, que o Marcos estava falando, lembrei desse slide aqui de ontem, já tinha até separado, eu fiz até o print da tela enquanto ela fazia, né, a apresentação, justamente para apresentar para vocês esse cenário novo que se apresenta para nós aí, tá? Então, isso é muito importante que você considere, certo? Nós tínhamos, então, parado aqui sobre a questão dos sistemas de computação, tá? Eu não estou vendo vocês aqui na tela, então, se vocês precisarem falar comigo, vocês podem ligar o microfone e me avisar, tá bom? Aqui nós temos, né, um pouquinho do sistema computacional, uma representação, né? O objetivo do sistema de computação é realizar manipulação de dados, processamentos e que visam produzir informações úteis. Nós temos visto isso, né? E aqui a gente tem um pouco da representação que a gente vai ver nesse final de aula agora. Se você olhar, né, então nós temos a unidade de processamento, ela acessa a memória, atua sobre os sensores, recebe os dados dos sensores e atua sobre os atuadores, né? Os atuadores aqui, a gente seria os motores, ventiladores, todos os mecanismos, muitas vezes mecânicos ou digitais, que fazem algum tipo de operação baseado em sensores, por exemplo, né? Um portão que abre e fecha, uma porta que abre e fecha, um controle de um sistema que às vezes precisa de refrigeração quando a temperatura aumenta, né? Isso aqui são sistemas computacionais. Lembrando que quando a gente fala em sistemas computacionais, nós podemos ir além de apenas um computador, né? Nós temos, às vezes, sistemas computacionais mais simples, que às vezes nós chamamos, inclusive, já foi comentado, só lembrando, que são sistemas muitas vezes embarcados, né? São sistemas bem definidos para tarefas bem definidas, certo? Então, você tem, às vezes, lá o seu micro-ondas. Então, tem um sisteminha computacional ali dentro que dá conta de processar, por exemplo, olha, eu quero que o meu sistema fique ligado à potência média durante
durante 4 minutos, por exemplo, para descongelar alguma coisa. Então, você pode fazer, você tem as suas entradas, né, de dados, por meio de interfaces, aqui está, né? Então, você entra esses dados, né, que depois vão alimentar esse sistema, vai guardar na memória, e depois você vai ter um conjunto de instruções que vão agir em cima dessas entradas de dados, né? Você tem aí o conversor, você tem a rede, alguns sistemas podem estar ligados à rede ou não. Você tem o sistema aqui ele está bem ampliando, está ampliando bastante, né, pessoal? A gente vai ver depois esse sistema um pouco mais reduzido, né? Mas a gente está vendo assim quantos sistemas pode envolver um sistema computacional. O sistema de alimentação, que pode ser uma fonte elétrica, uma bateria, o conversor digital analógico e o diagnóstico, né? Ele pode depois dar para vocês. E a gente tem aqui também, do ladinho, olha, os periféricos, né? Os periféricos é tudo que está no lado, né, vamos dizer assim, do seu sistema. Tá? Então, se a gente tem um sistema desktop, o computador que você tem na sua mesa, o que a gente poderia colocar como periféricos, pessoal? Alguém poderia me dizer um periférico? Mouse. Um mouse, né? Teclado, monitor. E aí nós temos esses periféricos, eles normalmente atuam aí sobre os, como é que eu vou dizer? Sobre os mecanismos de entrada e saída, né? Então, se a gente pega o teclado, por exemplo, vocês acham que ele é um mecanismo de entrada ou de saída de dados? Entrada. E o monitor? Saída, né? E se a gente pega o nosso celular a gente pode dizer que ele é um sistema computacional também, né? Ele tem memória, inclusive o meu celular, por exemplo, que eu já falei para vocês, tem mais memória que o meu desktop aqui em casa, né? Ele tem memória, ele tem processador, né, são processadores um pouco diferentes, que às vezes a gente ouve falar aí do Intel, i7, i3, i5 e outros, AMD, né, que são a Intel, o AMD, que são as marcas que ainda mais nós encontramos nos computadores, né, que desenvolvem os processadores. A gente vai ver isso com mais detalhe futuramente. Mas também a gente pode considerar um sistema computacional com certeza. A tela do nosso celular, pessoal, a gente falou que o monitor, né, que é a tela do seu desktop, ou às vezes do seu aí, notebook, ela é considerada como um periférico de saída. Mas e no nosso celular, o que vocês acham? Acho que ela acaba servindo como os dois, não? Os dois, né? Você tem ali o toque, né? Esse toque você acaba fazendo seleções, por exemplo, né? Quando você vai para o teclado, você está digitando, tem um tecladinho virtual onde você entra os dados, você está clicando ali, né? Então você pode falar, mas eu tenho um teclado virtual onde eu digito as coisas. Mas essa tela, ela permite essa entrada de dados, né? Muitas vezes você faz seleção, né? Você tem uma opção de um botão onde você clica, então você está dando um sinal de entrada que vai fazer com que todo um certo processamento possa ocorrer, né? Então, as telas mais modernas, alguns notebooks já vêm com telas assim, né? Que são sensíveis ao toque. Essas telas, elas podem ser consideradas, então, de entrada e saída. Onde que nós encontramos essas telas também que permitem o toque? Em celulares touchscreen? A maioria dos celulares, né? Uhum. Mas um ambiente, assim, comercial que a gente encontra bastante esses tipos de tela. Tem em totem também. Isso. Sistemas embarcados de carro. Também, né? Sistemas embarcados de carro. Inclusive, muitos deles usam sistemas operacionais Android, né? E nos bancos, né? Isso já é uma coisa que a gente tem bastante tempo já no banco. Hoje, essas telas, elas estão mais
já são mais modernas. Antigamente, você percebia que existia uma tela sobre uma tela. Não sei se vocês se lembram disso, né? Talvez aí os que têm um pouquinho mais de idade, né? Mas quando você ia no sistema bancário, no caixa eletrônico, você tinha uma tela de uma televisão. Você percebia que havia uma tela de TV um pouco mais abaixo, e sobre ela, uma tela que você percebia que era para o toque, para identificar o toque, né? Então, a gente via que a gente percebia que havia uma separação desse sistema, né? Quando isso ainda não era muito, como é que eu vou dizer, moderno como hoje, né? Hoje as telas já vêm toda essa engrenagem já vem associada, né? Pessoal, eu vou deixa eu marcar aqui. Deixa eu sair daqui da apresentação. Eu vou pedir para vocês 5 minutinhos. A gente vai uns 15 minutinhos depois a mais, por favor. Eu vou pegar uma água e já volto, tá bom? Tá ok? Um momentinho. Ok. Ei, todo mundo vai ficar mudo aí? Ei, pessoal, acorda! Ok, pessoal, voltei aqui. Obrigado pela paciência. Nós estamos aqui na cidade de Votuporanga com um dos índices mais altos de seca, né, ultimamente. Ontem eu perguntei a previsão da temperatura aqui para a Alexa. Vocês estão me ouvindo? Eu voltei aqui, não sei se vocês estão me ouvindo. Estamos sim. Beleza. E ela falou assim, olha, não tem nenhuma previsão de chuva, mas tem um alerta de clima seco, né? Estava vermelho aqui nossa região, que era para tomar cuidado. Então, a garganta nessa época fica terrível. Nós temos aqui essa representação, então, continuando, né? Eu já mostrei para vocês, a gente vai rever de alguma forma, em alguns momentos, né? Então, essa representação aqui praticamente demonstra o que a gente espera de um sistema computacional, né? Você entrar os dados, haver um processamento, e depois você tem um resultado. Os componentes aí dos sistemas computacionais, né? Os primeiros computadores foram idealizados considerando essas etapas, né? Que é a entrada, o processamento e a saída, né? Esses três elementos, né? A gente viu que nos primórdios, as pessoas que estavam procurando criar os computadores não eram pessoas da área da computação, né? Vamos dizer assim, eram engenheiros, eram matemáticos, eram físicos, e nós devemos muito a essas áreas, né? Inclusive, a computação, ela é muito baseada na matemática, né? Principalmente quanto mais
você se foca na parte, no core, né, no núcleo da computação, mais você vai se aproximar da matemática, né? Então, eles viam, por exemplo, eles queriam fazer cálculos, alguns desses pesquisadores, a gente vai ver, eles queriam fazer cálculos mais rápidos. Muitos desses cálculos eram para, por exemplo, fazer com que uma bomba atingisse um certo alvo com mais precisão, né? Então, eu não sei se eu já cheguei a falar para vocês, mas eu fiz um curso no Senapad da Unicamp, na época que eu fazia o meu mestrado ainda. Eles têm lá um centro, o Senapad é um Centro Nacional de Autoprocessamento, e eles tinham supercomputador lá. Eu não sei como é que está agora, né? Porque o supercomputador ele vai deixando de ser supercomputador. Então, eu não sei se eles investiram, mas era um supercomputador com vários processadores, né? Ele é disposto dessa forma, mais ou menos, que você vê nessa foto, mas de forma muito mais moderna, né? Então, você tem vários, na época tinha vários processadores, isso era em torno de 2001. Numa sala com refrigeramento muito, assim, um consumo de refrigeramento, de refrigeração muito intenso. Eles diziam que se um dos ar-condicionados que estavam presentes ali se queimasse, a escala rapidamente se aqueceria e isso poderia trazer, inclusive, danos ao computador. Então, eles precisavam ter um controle muito grande. Mas eu me lembro quando eu fui fazer o curso, todos os alunos deveriam assinar um termo que você não ia usar os computadores do centro para fazer simulações de bomba atômica, né? Olha só que interessante, né? Porque na época eram computadores com uma potência considerável e ele permitia isso, né? Então, a gente, depois que você fazia o curso, você ficava com acesso às máquinas remotamente. Então, eu fazia na Unesp de Ilha Solteira, lá na Engenharia Elétrica, eu poderia entrar lá na Unesp e acessar os computadores para rodar simulações. Então, se eu tivesse alguma simulação aí de bomba, alguma coisa, eu poderia fazer essas simulações, né? Que, como a gente falou, algumas simulações podem levar horas, dias, etc. Com computadores, com supercomputadores, isso pode fazer com que eu diminua o tempo e aí eu posso trabalhar com mais tranquilidade, né? Esse era o objetivo, então, daquelas pessoas, daqueles cientistas da época, né? Que procuravam criar grandes máquinas calculadoras. E olha só que legal as meninas aí, né? Não sei se vocês já tiveram aula com a professora Luciene. A gente tem um canal que a gente faz entrevistas com pessoas na área de... É um projeto de iniciação científica, né? O Eduardo esteve com a gente um pouco, agora está a Scarlett. A gente faz algumas entrevistas com profissionais. Nós tivemos uma trilha com 3 meninas, né, 3 moças que passaram pelo curso de TI, e hoje algumas delas, inclusive, estão na área de gerência, né, gerenciando equipes, né, tendo aí os meninos sob os comandos, né. Então, as mulheres têm bastante capacidade, claro, de seguir na área, né, apesar de a computação ser uma área dominada normalmente mais por homens, mas a gente vê cada vez mais mulheres se desafiando e entrando nessa área, né? Inclusive as meninas Isso aí não faz muito sentido, né, professor? Porque os primeiros programadores eram mulheres, né? Teoricamente era para elas dominarem esse mercado aí, né? Então, né? Inclusive as meninas falam que às vezes elas tinham que, essas meninas aí no começo da profissão delas, né? Na carreira, vamos dizer assim, né? Elas tinham que às vezes fazer um trabalho mais bruto, né? Hoje elas, como você disse mesmo, a maioria delas estão na área de desenvolvimento e na área de programação, na de desenvolvimento e projetos, né? Mas a gente vê que nem a professora Cris Pasquale, que é nossa turma aí, né? Ela foi da área de redes, né? Então ela era na área de rádio aí, uma área que é um pouco mais difícil de ver, né? Realmente as mulheres normalmente a gente vê mais em programação, interfaces, né? Mas aí é uma área que tem bastante promissora para as mulheres também.
Inclusive, a gente, como eu falei para vocês, assumindo status de liderança aí nas equipes, né? Aqui a questão das nossas gerações, né? A gente tem uma divisão entre as gerações, então a gente tem a primeira em que a gente vê as válvulas, né? Que eram os sistemas, que eram os elementos, que faziam os elementos lógicos digitais, né? Ela acendia, ela ligava e desligava, então e com isso ela conseguia fazer a representação 0 e 1. A gente vai ver na próxima aula como a gente pode fazer essa conversão. Acho que alguns que vocês já fizeram um curso técnico já devem ter aprendido a fazer a conversão, por exemplo, do sistema numérico decimal para o sistema digital. A gente vai ver que é bem simples, né? Então, assim, o computador, ele tem uma linguagem diferente da nossa. Então, tudo que a gente faz é muito próximo da nossa linguagem, né? Português, eu digito em português, ele faz correção do português, mas por trás disso existe todo um aparato computacional que faz de forma muito rápida transformar essa linguagem que você escreve e transforma ela, né? Uma imagem, etc., tudo em 0 e 1, né? Na realidade, o computador, na sua base, ele tem de 0 e 1. E a gente vai ver, por exemplo, como que os sistemas binários na área nos números, por exemplo, como eles podem ser representados de forma diferente, né? Isso aí, às vezes, para nós, parece uma coisa, né? Nossa, mas como que isso pode acontecer assim? Mas no nosso dia a dia, isso também, desculpa, acontece, né? Se você pega lá, eu não sei aqui, alguém aqui já morou no Japão? Nós temos alguém aqui que tem alguém familiar que já morou no Japão, ou é descendente da cultura japonesa? Eu já morei, professor. Quem que está falando? Marina. Marina? Uhum. Ah, legal. Quanto tempo você ficou, Marina? Uns 6 anos, no máximo. Que bacana. Você aprendeu a escrever e a ler um pouco lá? Sim, eu frequentava a escola japonesa mesmo lá. Ah, bacana. Então você consegue ler aquele alfabeto bem diferente do nosso? Se for o kanji, eu não lembro muito bem. Eu lembro as outras 2 partes da escrita que era mais fácil. Isso, inclusive eles têm vários alfabetos, né? Uhum. Então depende do nível que você está de escolaridade, você vai aprendendo esses alfabetos também, né? Diz que tem um, se não me engano, se você pode confirmar, parece que você só aprende na universidade, é isso? Acho que sim. Né? Parece que você só vai ter acesso a ele, que ele é um pouco mais complexo. Então, olha só que cultura diferente, né? Então, você olha aquele tipo de representação, eu olho e não entendo absolutamente nada, né? O chinês e assim por diante, né? Tem várias outras culturas que têm símbolos diferentes do nosso. Então, assim, o computador, ele tem símbolos diferentes do nosso. Então, a gente olha assim, nossa, mas que coisa, né? Como que o computador funciona? Mas entre a humanidade aqui, entre os seres humanos, isso também acontece. Eu leio aqui, vocês estão lendo aqui o português de forma tranquila, né? Mas se a gente pegar o inglês, ele usa os mesmos caracteres. Espanhol, francês, né? E muitas línguas usam os mesmos caracteres, mas já mudam aí a forma de escrever e já fica complicado, né? E aí a gente tem ainda, quando você tem representações bastante diferentes, como é o caso das línguas asiáticas, né? E para isso você tem que fazer, então, um estudo para ver como é que você traduz, etc. O computador, então, ele faz essa tradução de forma muito rápida, tá? Mas vamos voltar, então, a esses elementos. Esses elementos, olha só, eu trouxe algumas fotos, né? Você consegue isso aqui facilmente na internet, e é só uma representação para você ver o tamanho que isso tinha, né? Ele consumia muita energia. Então, diz que os primeiros computadores, quando eles eram ligados, às vezes faltava luz em alguns bairros da cidade onde eles estavam, né? Então, esse processo era algo inviável naquela época, né? As pessoas que estavam desenvolvendo provavelmente nunca imaginavam que nós íamos chegar no que nós temos hoje, né? De ter um notebook aí na sua frente, ou um desktop, de termos o nosso celular na mão, né? Que faz aí praticamente tudo que um computador consegue fazer, algumas coisas de forma mais natural, algumas coisas um pouco mais difíceis, mas você pode fazer várias coisas na sua tela de computador, no seu celular, né? Então, assim, as coisas mudaram bastante. Aqui a gente tem uma outra foto
Então, esses elementos, eles queimavam, né? A vida útil deles não era tão grande, então tinha que fazer uma manutenção constante. E os computadores naquela época também, dependendo do programa que você fosse rodar, você tinha que mudar o hardware, né? Então, as conexões que você tinha que fazer modificações, etc., dependendo do programa que você ia fazer. A segunda geração, ela é marcada pela substituição das válvulas pelo transistor. Então, já houve uma grande diminuição desses elementos, né? Ele era menor, ele era mais barato, né? Você vê aqui, ó, menor, mais barato, ele consumia menos energia e produzia menos calor, né? Pode ser usado da mesma maneira que uma válvula para construir os computadores, né? Então, o transistor é um dispositivo em estado sólido feito de silício. Acho que eu tenho aqui algumas fotos, né? O transistor foi inventado nos laboratórios Bell Labs por volta de 1947. E na década de 1950 houve uma revolução eletrônica, né? Graças a esses elementos. Então, a gente vê que essa evolução, né, tecnológica, né, que inclusive o Marcos falou um pouco aí, né? Isso teve muito atrelado à tecnologia, né? Ao desenvolvimento dessas tecnologias. Isso fez com que toda uma gama de transformação fosse ocorrendo. Então, esses elementos aqui, eles são bem menores, né? E com isso você consegue colocar vários desses elementos num espaço menor. Então, com isso você consegue pensar já em barateamento, menos consumo de energia, um espaço menor, né? Porque esses computadores iniciais, eles pesavam toneladas, né? Então, era assim, algo inimaginável. A gente já está em 11:07, pessoal. Eu vou mais um pouquinho só, e aí eu já faço chamado. Na semana que vem a gente aproveita para adiantar, certo? Só para a gente terminar aqui essas gerações. O transistor, ele é isolado, autocontido, é chamado de componente discreto, né? Pelos anos 50, 60, o equipamento eletrônico era composto principalmente desses, né? Transistores, resistores e a miniaturização. Esses componentes eram fabricados separadamente, empacotados e colocados em circuitos. Mas olha só, com o passar do tempo, né, foram sendo colocados para atender às demandas do mercado ou dos cientistas, né? Eles eram soldados em umas placas, mas as placas tinham um limite, né? Então chegou um momento em que ficava difícil, né? Ele começou a ficar dispendioso e complicado para você montar esses elementos dentro de uma placa, né? Esses fatos da vida, né, estavam começando a criar problemas na indústria de computador. Os primeiros computadores de segunda geração continham cerca de 10.000 transistores, né? Esse número cresceu para centenas de milhares, né? Então, imagina você aqui com alguns milhares, dezenas de milhares, para depois centenas de milhares. E tornou a fabricação dessas máquinas bem mais difícil, né? Apesar deles serem de tamanho pequeno, você colocar tudo isso numa placa começou a se tornar muito difícil. E aí surgiu, então, a terceira geração, que é o que a gente conhece como circuito integrado, né? Então, você tem um exemplo aqui, né, de um processador que a gente pode colocar aqui, olha, né? Já está bem mais próximo do computador, de um processador que a gente tem hoje. Aqui já ainda um pouquinho maior, hoje eles são muito menores, esses elementos, né? Então, por volta de 1958, chegou a realização que revolucionou a eletrônica e iniciou a era da microeletrônica, né? A invenção do circuito integrado, que define a terceira geração de computadores, né? Após essa terceira geração, não existe muito consenso. Alguns falam de quarta geração, mas o que aconteceu é que a cada, vamos dizer assim, constantemente, essa tecnologia foi sendo... A gente vai ver, eu vou trazer um vídeo para vocês na próxima semana, como que os circuitos são feitos, né? Esses processadores são feitos. Então, assim, a gente está falando em nanotecnologia, em algo, assim, microscópico, né? Aquilo que você, uma vez cabia na mão, depois começou a caber no seu dedo, agora ele desapareceu praticamente, né?
Você não consegue mais ver esses componentes a olho nu. Então, isso fez com que você passasse de 10 mil, de centenas de milhares, para bilhões de componentes num só, né? Então, você tem aqui evolução, que a gente pode ver, né? Olha, de 46 a 57, a gente tinha válvula, então a gente tinha em torno de 40 mil, né? Operações por segundo. Depois de 57 a 64, com transistor, a gente passou para 200 mil e assim por diante, né? Então, a gente vai vendo aqui, olha só, a possibilidade de operações que esses computadores conseguiam fazer por segundo. Então, com isso, a computação foi evoluindo e a gente conseguiu, né? Os desenvolvedores conseguiram atingir aquilo que era esperado, e cada vez mais, né? Hoje, acho que o computador mais... Não sei se alguém sabe aqui o nome, mas, se não me engano, o computador mais rápido do mundo se encontra na China, né? Ele desbancou... Isso a cada 6 meses, tem uma certa avaliação dos grandes computadores espalhados pelo planeta, né? Nós temos nos Estados Unidos, Inglaterra, Japão, China... E eles investem constantemente nesses supercomputadores. Então, a cada 6 meses, acaba um ficando na frente do outro. Se não me engano, na última mudança, é a China que ficou em primeiro, tá? Então, com isso, a gente consegue ter aí uma integração muito grande, né? E nós conseguimos aí também milhares, bilhões de elementos que permite aí também muitas operações. Tá? E olha, aqui já está em 91, que é há muito tempo atrás, né, pessoal? Isso aqui eu peguei de um livro, essa tabela. Então, hoje nós temos aí uma coisa que mudou também, né? Para continuar, a gente começou a chegar num limite, né? E o que os processadores começaram a apresentar agora? Quando começou a ter um limite. Como que vem o processador hoje, pessoal? A maioria dos processadores vem com núcleo só ou mais de um núcleo? Muito mais de um, né? Isso, né? Então, nós temos hoje computadores... Começou a chegar um momento, a gente vai ver isso também, tá? Mas eu estou dando um spoiler, né? A gente chegou um momento em que os processadores, eles começaram a ficar... né? Essa integração começou a chegar num limite. Então, o que eles fizeram? Nós tínhamos a computação paralela, que a gente chama quando esses supercomputadores é um conjunto de muitos processadores trabalhando ao mesmo tempo. E eles começaram a trazer isso para dentro de um processador, né? Um processador com vários núcleos. Então, com isso você conseguiu ganhar mais processamento, mas tudo isso feito num processador só, tá? Mas a gente vai ver isso com mais detalhes nas próximas aulas, tá? Então, esse conhecimento é muito importante na hora que você vai construir no seu computador, quando você tem que dar como é que eu vou dizer, Upgrade. Isso, um upgrade, quando você tem que dar uma consultoria para alguém, né, para o primo que pede, para a tia que pede, mas pode ser também profissional, quando você estiver trabalhando e você tem que, às vezes, entender como a máquina funciona, né? Então, quando as pessoas procuram assim, olha, eu quero comprar uma máquina, o que eu devo comprar? Né? Você tem que ver qual que vai ser o propósito daquela pessoa. Se ela for trabalhar só com acesso à internet, trabalhar com Word, Excel, PowerPoint, alguma coisa, vocês acham que precisa comprar um computador com i7, por exemplo, de última geração? Negativo. Depende do preço dos 7. Depende do preço. Ultimamente, olha, eu vou dizer que não está valendo muito a pena, não, viu? A gente tem que ir um pouco menos aqui, se você não for trabalhar, né? Precisa de placa dedicada de vídeo, por exemplo, se você for trabalhar só com esse tipo? Não. Não, né? Então, assim, muitas coisas... É claro que se você comprar uma máquina que tem um hardware bem potente, você vai ter a tendência de ficar com essa máquina muito mais tempo, né? Mas se você for pensar em questão de economia de custo-benefício, vamos dizer assim, né? Você pode pegar uma máquina, então, que não tem todos esses... Então, assim...
Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, para cada função que você vai, né, cada propósito que o usuário vai ter, você tem máquinas específicas para aquilo. E essa é uma consultoria que você pode dar para o seu usuário final, né? Quem está, às vezes, sob o seu comando, onde você vai estar trabalhando, sobre as pessoas que você interage,